eu acho muito importante trazer os exemplos bíblicos, mais exemplos. Então vamos pegar o caso de Moisés. Tá. Musa, em árabe, né? Moisés subiu no Monte Sinai, tirou o povo do Egito, né? O Eterno através de Moisés. E quando Moisés desce ali, o que eles estão fazendo? Uma rave. Uma rave! Eles estão fazendo Woodstock. Eles estão lá dançando. Quem dera, o Woodstock estava muito assim. Eles estavam negando todas as leis que eles receberam, civilizatórias, etc. Estavam chutando o pau da barraca. Muito bem. Aí, o Eterno, depois eu explico o porquê que chamamos de o Eterno. Eu prefiro falar o atemporal, mas enfim. Ele fala para Moisés: me solta, Moisés. Me solta! Isso. Me solta, senão eu vou destruir o povo. Me solta! Gente, é um absurdo isso. É uma deixa fantástica. São os antropomorfismos da comunicação. Mas atenção, por que ele fala me solta? Por quê? Então. Porque ele está querendo mostrar para Moisés que você tem a possibilidade de impedir a minha ação destrutiva em relação ao povo. E eu espero de você que você faça isso. E aí o que diz Moisés? E aí está o judaísmo. Aí está um diferencial muito grande do judaísmo. Que consta no nome Israel. Israel. Israel é o nome que Jacó recebe. Depois que ele luta com o anjo de Deus... E o anjo de Deus diz: o seu nome será Israel, pois lutastes com homens e com Deus e vencestes. O que é lutar com Deus? Ora, lutar com Deus é quando Moisés chega para Deus e ele diz: destruirei essa nação, farei de ti uma nova nação. E Moisés diz, depois que Deus diz me solta, não, Senhor. Ele diz: Meheninami sifrecha. Se o Senhor for destruir essa nação, apaga o meu nome do teu livro. Eu não quero participar dessa religião. Uau! Esse é Moisés. Esse é Moisés. Esse é o judaísmo em essência, que muitas vezes está encoberto. Então é Deus trabalhando de uma forma a fazer provocando o ser humano para o ser humano se desenvolver. E usar o seu livre-arbítrio para se desenvolver. Exatamente. O bem... Elevar a humanidade a outro nível. Exato. O bem que Deus quer nos conferir como almas encarnadas é a possibilidade de desenvolvimento máximo. Abraão, muitos dizem Abraão, o pai da fé. Eu digo, Abraão, o pai da questão. E a verdadeira fé, de acordo com as escrituras, ela vem somente depois que o ser humano tem a possibilidade de perguntar, de questionar, de fazer aquilo que você falou antes, de se permitir aprender. Deus chega e fala o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, 2 cidades pecadoras. Hoje em dia, se Deus chegar e falar isso para uma grande parte dos religiosos, o que eles dirão? Opa! Me dá uma M16, me dá uma Kalashnikov, quero participar. Qual botão aperta? É ou não é? Aí Deus diz o seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra e eu não vou contar para Abraão, aquele que eu nomeei como pai das nações. Aí ele vai lá e conta para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que ele está querendo quando ele conta para Abraão? Que alguém impeça ele. Que Abraão se manifeste. E se eu encontrar uma... Continua. Vai naquela decrescência. Agora, resumindo... E se eu encontrar e no fim não encontra ninguém, só o sobrinho dele... Começa com que número? 50. Aí vai para 45. Baixando, aí ele vai negociando. Daí que a gente tem o veio de comerciante. Agora, para resumir mas só terminando, eu já te passo a palavra. Então, foi de novo a provocação. O testemunho de Abraão de chegar perante Deus e falar: olha, pode acabar comigo, eu sou pó, eu sou poeira, mas por favor, preserve essas pessoas. Esse é o Abraão que vai ser chamado de amigo de Deus por Isaías, de íntimo de Deus, porque de acordo com o judaísmo,
essa é a forma como Deus se manifesta, é como um educador. E o foco da religião, terminando, não é Deus. Ih, eu já tive muita live que eu falei isso e eu vi despencar o número de pessoas. Porque se Deus precisasse ser o foco de qualquer coisa, ele estaria tem um criaturizado. Salmo, tem um salmo que é lindo, Deus fala assim, eu lá preciso de carne, 50. eu lá preciso Salmo de 50. carne, o zoológico inteiro é meu. Ele fala, a floresta se eu inteira é tivesse minha. fome, eu comeria todas as alimárias As alimárias do campo. São minhas. Perfeito. Agora, o que então, é interessante... o foco é o homem. O foco é o desenvolvimento humano. Deus não precisa de nada disso. O que é interessante é que você vê nas escrituras todas é que as profecias todas negativas são dadas para não serem cumpridas. Todas elas são dadas para a gente evitá-las. E as positivas, as utópicas, nos são dadas para a gente se desenvolver e realizá-las. Eu acho que isso dá uma resumida bem significativa no que você tão habilmente expressou. As profecias, todas aquelas palavras de vou destruir, vou acabar, vou fazer, não vai sobrar nada, não foram dadas para que acontecessem. Elas foram dadas para que fossem evitadas o tempo todo. E as promessas utópicas foram dadas para que a gente saísse da nossa situação pueril, pífia, medíocre, reduzida, karmicamente abraçada ao que há de pior na condição humana, ou na projeção humana, ou no egoísmo humano, ou na ganância humana, ou qualquer outra coisa, para que a gente se liberte disso e veja que existe uma possibilidade de realizar a partir de nós mesmos essa promessa de Deus. Então, eu vejo a alegria divina, por exemplo, no Velho Testamento, quando há arrependimento. Por isso é que o arrependimento está presente nisso tudo, porque o arrependimento cancela palavras, vaticínios absolutamente fortes, violentos. Eu farei, mas sempre você vê um condicional. Se há sempre uma porta aberta. Se vocês abrirem o entendimento, se vocês mudarem o coração... Verraiaim chamou a Tishmeu e será, se ouvires... a minha voz. Sempre, sempre. E sempre tem. Então não tem nada que seja karmicamente definido, vai ser porque será. Vocês podem alterar isso, se vocês quiserem alterar. Então, voltando para Jesus, que é a minha situação absolutamente convergente, central... E também, sem querer nenhuma divergência, só um posicionamento, eu vejo em Jesus a encarnação de Deus. Em Jesus eu vejo... Portanto, não um intermediário, Não é o próprio Deus. Ele é Deus. Eu vejo quem Deus é e quem o homem deve ser. Em Jesus eu vejo quem Deus é no sentido antropomórfico, daquilo que é possível para a percepção humana, para o discernimento humano, porque Deus está para além de tudo que possa ser referência. Quem eu vou dizer que me enviou, foi o que Moisés perguntou a Deus na sarça. Quando eu chegar qual é no seu nome? Diga que eu sou te enviou. Diga que eu sou te enviou. É o que de mais básico se pode dizer a respeito de Deus, porque o resto é de uma tentativa filosófica, semântica ou filológica completamente idiótica. Então, eu olho e vejo em Jesus, no resumo da perspectiva, da percepção, da limitação humana, quando ele se autodesigna a partir do que Daniel disse na sua profecia como filho do homem, e é uma expressão que Jesus usa para si, e que o teólogo Teilhard de Chardin, cristão francês, chamou de o ser humano ômega, que é para onde todos nós devemos avançar no dia que a gente chegar naquele nível, nos tornarmos humanos daquela forma, o mundo inteiro vira outra coisa.
ao mesmo tempo em que eu olho para ele e sei quem eu devo ser, como eu devo me tornar, o que eu devo buscar realizar, e todos os parâmetros de justiça não são de nenhuma constituição, de nenhum escriba, de ninguém. Eu encontro a justiça de Deus, no meu caso de fé, manifesta em Jesus. E não tem justicismo, não tem legalismo, tem a busca de fazer com que o que seja coerente para o significado, para o limite, para a possibilidade daquele ser humano poder entender, praticar e viver. É por isso que Jesus disse coisas absurdas. Por exemplo, para os religiosos, os fariseus, os saduceus. Ele era fariseu, hein? Jesus era fariseu. Eu tenho dúvidas E eu provo. absolutas. Dúvidas não, eu tenho certeza total de que não era. De que não era. De que não era. Não era mesmo. E eu acho que é uma irrelevância absoluta. O que é fariseu? É uma categoria. É uma categoria. Eu acho que a gente entrar por aí, a gente vai só ficar discutindo não tem religião. Problema. Se você quiser, depois nenhum. eu explico. Mas o que fariseu é o seguinte: existe dentro da tradição judaica ou da realidade judaica alguns grupos diferentes. Então, para contextualizar e ser curto, eu vou explicar dois grupos. Os saduceus, que eles tinham a leitura das escrituras de um modo literal, e os fariseus. Muitos explicam que a palavra fariseu, perushim, vem da palavra parush, que significa apartado. Eu, particularmente, acho que é mais parecido com o termo perush, que significa explicação, interpretação. Então, os fariseus, eles traziam uma tradição oral, e de acordo com essa tradição oral, eles faziam a leitura das escrituras. Então, eu digo só, rapidinho, que Jesus diz o seguinte: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso. Então, agora, então assim, ele, por esse e por outros motivos, eu vejo que Jesus carregava essa tradição. Era o oposto. Como assim desapartado? É porque Jesus diz aos fariseus, mais do que aos saduceus, porque os saduceus eram um grupo de sacerdotes. Na maioria deles, eles faziam parte da elite. Da elite associada com Roma, muitas vezes. Da gestão do templo. Eram pessoas extremamente vinculadas ao poder. Não queriam perder o seu lugar de mando. O sumo sacerdote, por exemplo, era dos saduceus. E os fariseus eram os apartados. Jesus é os que se apartavam dos pecadores. E Jesus, você lê em Mateus no capítulo 23, Jesus é tudo menos fariseu. E ele, nos evangelhos todos, ele diz: em verdade eu vos digo, dizendo aos fariseus, que pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. E aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o verbo, não tem a ver com letra. É o que Paulo diz, a letra mata. Se a gente fica agarrado à letra, a letra é extremamente limitada. A gente semantiza mas é Deus na letra. Mas é exatamente esse que é o ponto que eu acho que agora realmente não vale a pena a gente entrar muito nisso, mas esse que é o ponto importante de se compreender o que significa o termo fariseu. Fariseu significa aquele que compreende que existe uma explicação alternativa à letra. Tá escrito para apedrejar a mulher adúltera. O fariseu fala, não é para apedrejar. Depende da linha. Tá escrito para eu tô falando daquilo que vem na Mishnah e vem no Talmud. Dos dias de Jesus. Tá escrito que é para matar a pessoa. Ou de Hillel. Nos dias de Jesus a questão era essa. Digamos, o Hillel realmente ele era mais liberal e o Shammai era mais duro, mas em casos de pena de morte, a ideia total que sai da Mishnah, da tradição dos fariseus, é impedir as pessoas de serem mortas. E essa ideia. Mataram. Não. Inclusive. Os fariseus. Jesus. Não. Muito bem. Então, aí a gente entra numa discussão pesada. Porque existe um dito no Talmud que fala assim: se um tribunal rabínico da época. Gente, atenção. Hoje em dia não existe. Espera.
hoje em dia não existe isso, não existe condenação nem nada, ok? Mas se um tribunal rabínico, isso está no Talmud, matasse uma pessoa de 70 em 70 anos, ele seria considerado sanguinário. Agora o Talmud só um pouquinho, posterior a Jesus. Só um pouquinho, perdão, mas a Mishnah não. Mas a Mishnah não. E o Talmud aqui ele se refere à Mishnah, aquela tradição da Mishnah. Ou seja, naquele período a diretriz deles era não matar ninguém. E eu estou falando da Mishnah, Rabino Akiva e etc. Quando a gente chega na própria questão da crucificação, que é uma história que está dentro dos evangelhos e que eu, como judeu, eu não olho para isso como um documento histórico, apesar de colocar um ponto de interrogação se de fato aconteceu, foi assim ou não foi assim. O fato, então, a gente vai olhar que os sumos sacerdotes eram o quê? Os sacerdotes, como você colocou bem, eles eram saduceus. Mas aquilo ali foi eles não eram fariseus. Todos outra coisa importante. Perdão. Nos evangelhos, várias vezes, quando se refere a atitudes negativas, fala: os judeus falaram isso, os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Mas quando fala daqueles que, de acordo com os evangelhos, eram as multidões que seguiam Jesus, que também eram judeus, de repente o nome judeu não aparece. Pois é, quando não eram só judeus. Mas a grande maioria eram judeus. E aí você vê... Perdão. Quando fala, por exemplo, da própria família do Jesus, dos próprios apóstolos que eram judeus, do próprio Jesus que era judeu, o termo judeu não aparece. O termo judeu vai aparecer só quando o comportamento é negativo. Então eu estou dizendo que essa edição, há uma edição... Que o verbo encarnado tem significado? Onde é que a história tem significado? Porque se a gente reduzir tudo a palavras e letras... É exatamente isso que eu estou te dizendo, Caio. De palavras e letras, ela é totalmente contraditória com a história de Jesus, dos evangelhos, isso vai de acordo com o que ele falava, que a letra mata o espírito. Então, o que eu estou dizendo para você, e que eu acho que é importante pensar a respeito disso... Abra em Mateus 23 e leia. A Torá não tem Mateus 23. Mas eu sei de cor. O que eu quero dizer é que essa questão de fariseus, etc., é uma coisa muito mal compreendida, da mesma forma que houve uma estereotipação dos judeus, que Paulo houve era também fariseu, do termo fariseu. E era quem mais odiava cristãos e quem mais quis E o que aconteceu quando Paulo falou dentro do Sinédrio que ele era fariseu, que ele acreditava na questão do Messias como os fariseus? Pararam os fariseus que estavam ali julgando, pararam e falaram, peraí, vamos deixar Paulo sair, porque realmente essa questão do Messias é complicado. Em Atos dos Apóstolos. Certo. E ali o que se diz em Atos dos Apóstolos? Diz que Paulo usou isso para criar propositalmente uma dissensão. E ele conseguiu. Entre fariseus e saduceus. Para ele próprio sair da questão. Perfeito, mas justamente os fariseus... de causa nenhuma os ali. fariseus falaram ele tem razão, esse assunto do Messias é complexo e etc e tal. Mas era para parar a questão. Paulo foi ardil, uma raposa até porque, Caio, se a gente for olhar qual é o argumento de heresia que o sumo sacerdote, de acordo com os evangelhos, que assim ele rasga a roupa. O Filho de Deus. Sim, de acordo com os fariseus. Que heresia seria essa? Por que ele seria passível de morte? Você tá falando de Paulo? Esse argumento, não, aquilo que está escrito nos evangelhos, que o sumo sacerdote, Caifás, ele rasga a roupa na hora que Jesus diz que ele é o Filho do Homem. De acordo com a visão dos fariseus, absolutamente isso não tem heresia nenhuma. Dizer que ele é o Messias. Teve um rabino há 30 anos atrás em Nova York que falou que era o Messias. Isso não é uma heresia. Mas não é. Isso é uma heresia de acordo justamente com os saduceus. Por quê? Porque para eles a equiparação do homem com Deus e o homem divino, isso era uma heresia. O Evangelho não trata isso dessa forma. O Evangelho trata isso como dinâmica de poder político. Mas isso não tem dúvida nenhuma. Como inveja, como raiva. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aí você lê os Evangelhos e você não chega a uma outra conclusão possível. A menos que você queira usar a Mishnah,
o Talmud, letras, mas a sequência histórica e as dinâmicas implicadas foram todas dinâmicas do que havia de pior, e há de pior na natureza humana. Assim como a generalização. Mas a generalização, você pegar um grupo inteiro de pessoas, por exemplo, fariseus, que foram queimados vivos por Roma gente também. Muito boa. Muito José bem. de Arimateia era fariseu e É gente disso que eu tô muito falando. boa. Então ninguém está fazendo uma generalização. O que se está dizendo é que, dentre os agentes principais que promoveram aquela ocorrência, foram os fanáticos dos fariseus e os completamente obcecados pelo poder entre os saduceus e as autoridades do templo, que só tinham a perder com aquele tipo de convergência popular que eles interpretavam como populista, essa plebe que nada sabe da lei está seguindo a ele. Então, não havia discussões de naturezas semânticas. O que havia eram questões de natureza de dinâmica política de poder e quem ascendia a que posição. Essa é a questão. Aí, se eu não divirjo nesse aspecto. O único ponto que eu trouxe, não divirjo. Eu posso compreender a história muito bem dessa forma. O que eu acho que tem que ser pensado em relação ao que é esse termo fariseu. Eu acho que você compreende que esse termo significa pessoas que tinham uma tradição, pessoas que tinham uma leitura alternativa dos textos, falar dos evangélicos. Inclusive com muitas divergências entre si. Pode falar dos evangélicos. E essa generalização é complicada, porque, como eu falei, quando Jesus diz: na cátedra de Moisés se sentaram os fariseus, faça o que eles falam. O que ele está dizendo aqui é o quê? O que eles falam está correto. Não façam o que eles fazem, porque aqueles com os quais ele interagia eram hipócritas. Esse é o verso 1 do capítulo 23 de Mateus. Leia o resto. Li o resto. Aí você vai ver que é o oposto. Ele vai dizendo, eles são capazes de dar uma volta ao mundo para fazer um prosélito e transformá-los 2 vezes mais em filhos do inferno do que eles próprios. Sim, ele está falando da hipocrisia deles. Então, ele não está falando da tradição ou da possibilidade de se interpretar e compreender. Jesus esse que é o ponto que eu estou dizendo. Não perdeu tempo com isso. Jesus era caminho, verdade e vida. É por isso que ele se alegrava tanto com as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os pecadores, os cobradores de impostos, os despojados, os marginalizados. Então ele era tudo. Era como dizer que Jesus era essênio. Não tinha absolutamente nada. É sal da terra. Tem que se misturar com o mundo. Tem que viver com toda a gente. Quem é que ele diz que tinha maior fé em Israel? Foi um centurião romano. Em verdade, eu vos digo que ninguém em todo Israel me manifestou a fé que esse centurião romano tem. Quem é a mulher que dá um susto em Jesus? É uma Ciro-Fenícia. Não, a Ciro-Fenícia. Quando ele sai dos termos de Israel e vai para a Fenícia, que ele dizia, ele foi tentando descansar, não queria que ninguém o soubesse, mas a mulher tinha uma filha horrivelmente endemoninhada, possessa, e ficou batendo na porta até que arrombou a porta e entrou. Aí Jesus usa adágios populares para dizer, ela diz, por favor, socorro. Aí Jesus diz, mulher, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o que é que a mulher responde? Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas. Debaixo da mesa podem comer as migalhas das crianças. Eu sei que tem de sobra vindo de ti. Aí Jesus leva aquele susto divino e diz, mulher, grande a tua fé. As grandes histórias de fé do Evangelho estão fora de Israel.